Esse ano de pandemia. Pandemia que mudou hábitos, práticas do dia a dia. Perdemos e ganhamos num cotidiano confinado. Algumas pessoas que nunca tinham chegado perto de um fogão passaram a fazer comida e se encontraram nos temperos. Outras miraram nas plantas. Quem pôde foi para o mato. Quem não pôde trouxe o verde para dentro de casa. E olha, não importa o tamanho da casa. A busca por vídeos de jardinagem aumentou 180% no Google. Imagina só. Nós vamos conversar com a jardineira Carol Costa, apresentadora do Plante Você Mesmo, do Casa GNT, no YouTube. Olha só. Durante a pandemia, muitos de nós ficamos separados das nossas famílias, dos nossos amigos e tivemos como companheiros de isolamento aqueles vasinhos de planta que a gente mal lembrava que existia. Então essa fase que todos nós acabamos vivendo de isolamento fez com que pessoas no mundo todo passassem a prestar mais atenção nas verdinhas, naquele ser clorofilado que está ali preso como você, crescendo, precisando só de um pouquinho de água, luz e atenção. Isso também ajudou a dar uma desestressada, a gente parou de ficar prestando atenção só no que estava acontecendo lá fora e começou a fazer um mergulho interno, um mergulho para dentro. Parece que a gente está cuidando da planta, mas no fundo é ela quem cuida da gente. Os benefícios de ter planta em casa são muitos. A gente, primeiro de tudo, passa a respeitar o tempo da planta. Não adianta acelerar, não adianta entuchar de adubo, colocar música clássica, não adianta muito sol, pouco sol. A gente é obrigado a entender que aquele ser tem o seu próprio ritmo de crescimento. Isso faz muitos de nós passarmos a prestar mais atenção ao nosso próprio ritmo. Como a gente está vivendo uma vida muito acelerada e dá para desacelerar, que tudo segue em frente. Outra coisa muito curativa que as plantas trazem pra gente é um acolhimento, uma sensação de pertencimento. Muita gente se acha dedo podre e a planta começa a dar flor, começa a produzir botão, começa a frutificar pela ação da nossa mão, nos lembrando que a gente tem talentos ocultos aí. Então é um baita de um reforço de autoestima. Ó, Carol, é um sucesso. Demais. O Plante Você Mesmo é um programa semanal que vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, apresentado por ela no Casa GNT, lá no YouTube. Tem as melhores dicas de jardinagem. E se você, como a gente, curte plantas, posso te ligar que essa moça aí tem uma mão boa para planta. E vocês aí, não fosse a minha varanda, que é entuchada de planta, sempre foi, eu não teria estado tão bem quanto eu tive em muitos momentos. E rolou um relacionamento sério com as minhas plantas, viu? Eu tenho jabuticabeira, eu tenho 2 pés de limão, que foi o Gabriel que plantou, e eles deram uma boa crescida. E eu cultivei até... Sabe aquele matinho que vai nascendo embaixo do jarro da planta? Que surge do nada? Sei. Nossa Senhora! Achei aquilo a coisa mais linda do mundo. E é isso, a gente vai vendo eles crescendo, vai vendo esse milagre da vida, né? Que eu não tinha essa experiência. É bem isso. Eu não tinha essa experiência. Gente, realmente, Plantadeira olha, da quarentena. A minha relação com planta nessa quarentena, ela... Primeiro que eu me mudei para um lugar onde tem um terraço, que me possibilitou. Mas como a Astrid falou, qualquer lugar dá para fazer. Então, assim, nossa, quanta coisa ela falou, me identifiquei com o tempo da planta, porque eu tô enlouquecida com as minhas plantas. Então, quando queima uma folha, eu já fico assim, queimou a folha. O sol queimou. E não adianta molhar mais, que está totalmente molhado. Então, é o tempo das plantas. Então, eu vou começar. Eu fiz uma horta vertical na parede, e a minha horta tem tudo. Tem alecrim, manjericão, arruda, pimenta, e a gente usa as coisas da horta. A gente pega as coisas da horta para cozinhar. Isso, assim, tá sendo uma coisa que eu tô curtindo muito. E agora, Astrid, você falou que tem uma jabuticabeira. Eu trouxe uma jabuticabeira pra cá, amor. Eu içei uma jabuticabeira. E quando a jabuticabeira foi içada, ela teve que ser içada porque ela não cabia no elevador. E quando ela foi, e não sabe, subir a escada também. E quando ela foi içada, ela despencou e foi jabuticaba pra tudo que é lado. Eu falei assim, gente... Pelo amor de Deus, a jabuticabeira era maior do que deveria. Aí a jabuticabeira subiu. Aí o torrão da jabuticabeira, eu tô sabendo tudo agora. O torrão era muito maior do que o vaso que eu comprei. Aí eu chamei um cara pra poder me ajudar
E ele falou, olha, vou ter que fazer uma cirurgia aqui. Aí eu, caramba, vou fazer uma cirurgia na jabuticabeira, vou ter que fazer uma cirurgia. Aí ele cortou pouquinho, lâminas assim do torrão da jabuticabeira, pouquinho para poder encaixar nesse vaso. Aí ele falou, olha, a sua jabuticabeira agora tá no pós-operatório. Aí eu falei, então ela tá no CTI. Ele falou assim, tá no CTI. Eu falei assim, cara... 40 litros de água por dia eu ficava molhando aquela jabuticabeira. Todo mundo aqui em casa eu falava, a jabuticabeira tá no CTI, a jabuticabeira tá no CTI. Então tinha que ter muita água. E esses momentos que eu molhava a jabuticabeira foram momentos também, assim, maravilhosos, que eu ficava um tempão ali. E eu conversava, o cara falava, amor, aguenta firme. Como se fosse uma paciente mesmo, entendeu? Aguenta firme. Você vai aguentar, porque eu tirei ela do lugar dela, trouxe pro meu terraço, eu queria que ela ficasse o melhor possível. Então, assim, a minha relação, gente, com planta mudou. Eu não tinha essa relação, não tinha. Ela mudou completamente. Ó, eu gosto muito de mato e de natureza, mas eu não tenho paciência para cultivar planta. Na verdade, paciência eu até tenho. O que eu não tenho é tempo, porque eu tenho uma filha de 4 anos, tá, gente? Aí você tem que escolher. Ou a jabuticabeira ou a criança de 4 anos. Para alguém você tem que dar água, comida, né? Podar. Então, assim, Podar às vezes é ótimo. difícil. Mas, por exemplo... tem que podar a criança de 4 anos também, que fica fazendo maluquice em casa. Mas, por exemplo, Daniel, na quarentena... Daniel, ele se tornou pai de planta e ele foi o responsável por povoar esta casa com mais verde. E ele ficou, assim, ele se deu super bem, cara. Eu chamo ele de menino do dedo verde, porque ele tem as manhas, ele vai, bota comidinha, tem todo um processo. Ou seja, ele tem muito mais jeito para isso do que Mas, eu. cara, isso não te fez Ele bem, trouxe no começo. Piti? Desculpa, completa. Fez sim. Porque fez. é o que todo Não, mundo... fez muito bem. Muitas no final, pessoas que eu fiquei lendo sobre esse assunto, pessoas em apartamentos muito pequenininhos, lotaram de plantas e Sim. aquilo lhe bastava, porque era muitas pessoas vivem sozinhas, né? E era com essas plantas que as pessoas conversavam, tinham um relacionamento. E, portanto, elas são Total. acolhedoras, né? Planta é um negócio acolhedor, Total. né? Sim, eu acho que Total. cada circunstância, Astrid, cada momento da sua vida, o tempo disponível que você tem, a grana que você tem para ter um jardim mais ou menos elaborado, enfim, o benefício de ter planta, ele é inegável. Agora, vai depender da sua condição, enfim, financeira, momentânea, de tempo, de tudo. Agora, o que eu ia falar é que eu me apeguei a uma arruda que Daniel trouxe desse tamanho assim, e Madalena chamou de Baby Arruda. Você precisa ver como tá Baby Arruda, minha filha. Baby Ela Arruda, tá uma sim. monstra arruda. Ela Ela ficou virou uma feliz aí. árvore. Eu vou te falar. Maravilhosa. Quem cuida maravilhosa. dela é Daniel, porque a arruda Incrível. é muito difícil. Daniel. É uma planta muito difícil de ser Então. cuidada. Eu não sou nenhuma Carol Costa. Carol Costa, se estiver assistindo a gente, me corrija se estiver errada. E eu tenho um relacionamento sério com um pé de arruda lá em casa, que nessa pandemia ganhou um nome. A minha arruda se chama Emicida. Ele sabe disso. E depois que eu dei o nome, Muito bom. passei a estabelecer essa conversa com o Emicida... a arruda deslanchou. Muito bom. Amarrei fita branca em volta dela para ela se sentir assim acolhida por mim. É uma loucura. Vou te falar, ó, A minha duas Emicida. coisas. Arruda e boldo. Boldo, gente, boldo dá em qualquer... Boldo é incrível, é uma planta forte. Serve para chá, serve para tudo. Boldo aqui também tem tudo quanto é canto. Você sabe que essa parada da arrudinha, Astrid, a minha avó retinta, eu tenho 2 vó preta, né? Tive 2. Uma tinha pele mais clara e uma era bem retinta. Ela só andava com uma arrudinha também. E isso é uma sabedoria ancestral do povo africano e essa arruda, ela representa a proteção. Então, eu também, desde criança, ela botava nos netos a arruda na gente para não dar quebranto. Ela benzia a gente com a arruda e depois ela colocava na orelhinha da gente. Minha avó Bom, branca eu tive a foi sorte, também. gente. Você não, Pois é, as benzedeiras, muitas benzedeiras usam a arruda também para benzer e outras plantas para benzer. Gente, eu tenho a sorte de ser uma criança e uma pessoa criada na Amazônia e a minha mãe, ela era uma botânica autodidata que entendia de cromoterapia, de óleos essenciais e de plantas. Então, o jardim dela era um jardim curativo. Ela amava flor também. Eu estou falando isso da minha mãe porque eu sempre cuidei das plantas com ela. Eu sempre fui, desde criança, aquela criança curiosa
que queria entender para que servia aquela erva. Ela fazia perfume, ela fazia banho, ela fazia maquiagem com planta. Eu lembro que ela pegava a papoula e aí ela passava assim na mão e ficava um pouquinho vermelho, aí ela passava aquilo nos lábios, que ela dizia que era um batom natural. Então ela tinha uma parada muito forte. Ela tinha, para outras coisas também, né, amiga? Mas ela tinha uma parada muito forte com planta e que curava a depressão. As pessoas iam bater lá em casa para pedir para ela pé de planta, para pedir uma mudinha de boldo, de mucuracaá, de alecrim, de anador, de várias plantas que ela tinha. E a coisa mais linda é que a minha mãe, ela não gostava de comprar a planta já grande ali. Ela gostava de ver o processo desde o início, sabe? Daquele jardim que vai começando. E ela dava nome para as plantas delas. Então, eu tenho muita planta em casa. Agora, eu estou reconstituindo as minhas plantas, muitas plantas amazônicas. E minhas plantas têm nome, sabe? Eu tenho a Beyoncé, eu tenho a Rihanna, eu tenho a Whitney, elas têm... E eu converso com elas. E eu fico muito feliz que muita gente as pessoas tenham começado a... você falou que aumentou 180%, é isso? Da procura. Então, que a gente também desenvolva essa consciência ambiental. Porque planta, para mim, quando eu estou no meio da floresta, quando eu estou no meio da Amazônia, ou quando eu estou aqui em São Paulo, perto de uma planta, eu sinto uma conexão divina, sabe? Então, eu estou começando o meu jardinzinho aqui e eu tenho aqui 3 pezinhos, eu posso segurar aqui esses 2, né, com as mãos e vou mostrar o terceiro, as minhas 3 plantinhas que eu estou começando aqui no meu jardinzinho e eu dei nome para elas. Essa é a Pete, essa é a Astrid e tem aqui a Mônica, em homenagem a vocês. Eu sou meio malhada, ó. Eu sou a malhada. Linda, Gabi! E olha... Ô, Gabi, essa aqui eu não é consigo jiboia. evitar. E olha aqui. É jiboia, gente, né? É jiboia. E, gente, isso aqui, eu fui na casa de uma amiga, coisa meu marido linda, é Gabi. inglês. Então, eles têm... Obrigada, amiga. Vocês merecem essa homenagenzinha. Ele tem muito essa parada de jardinagem também, porque na Inglaterra eles têm aqueles jardins maravilhosos. Isso aqui foi um pedacinho de uma planta de uma amiga que a gente pegou um galinho, colocou na água e ela começou a soltar. Então, essa daí é o quê? Não precisa grana. Não. Essa aqui todas 3 são jiboias. São jiboias. Olha aqui. A minha é tem marmalhada. folha nova, Eu elas vou eram visitar a só minha um qualquer pedacinho. Dia. Essa aqui são vocês que eu tô cultivando aqui para cultivar também o amor Uma graça. que eu tenho por vocês. A Mônica é essa mais alta. Não, já trocou. Era eu essa mais daí. alta. Ela já trocou. Não, Volta o VT que tu trocou. Essa sou eu. Tá bom. Tá bom. Essa aqui é a Já Astrid. me apeguei. Essa aqui é a Mônica. Ai, vai cair esse copo. E essa aqui é a Pete. Não vai cair, não. E daqui depois vai pra terra. E aí eu faço composteira, eu faço remédio, eu faço banho de cheiro. Arrasou. Gente, planta é Não, vida. mas eu não Planta é consigo- vida, e eu tenho muito eu não sou- privilégio eu- de desculpa, ser da Amazônia. Fala, Pete. eu não consigo evitar a visão de pensar em Gabi acordando e passando pela sala, ou sei lá por onde, falando bom dia, Rihanna. Bom dia, Beyoncé. Bom dia. Entendeu? Vai ser maravilhoso. Ela pensar dá bom nisso. dia. O problema vai ser quando a Rihanna, Total. quando a Astrid, quando a Mônica responderem, né? Até a hora que ela... Amor, ela já responde. Aí, amor. Ela já responde. O problema é quando a planta responde. Eu escuto. Esse ano de pandemia, quem plantou muito, já num outro nível maior do que o nosso, foi Bruno Gagliassi e Giovanna Eubank. Eles compraram um pedacinho de terra no Rio, na Serra, e aí acho que o projeto eram 300 árvores, o 300 virou 500. E todas têm um nome de um amigo. Eu estou lá também. Então, nesse 2021, eu vou visitar primeiro a Astrid, que está mais perto, né? Bairro vizinho aqui. E depois eu vou visitar a Astrid, quando a Astrid dá uma encorpada lá no Rio de Janeiro. Fico muito honrada. Obrigada, Gabi, com ter um nomezinho de uma planta. Agora eu vou contar. Obrigada. Atenção, alerta, spoiler. A partir da semana que vem, começa a nossa temporada do verão 2021. A gente vai estar juntas num cenário maravilhoso, no jardim da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, uma reserva verde, em meio a esse cinza,
que às vezes é azul turquesa bonito também, que esse ano nos proporcionou muito pôr do sol maravilhoso aqui de São Paulo. Né? Nossa, Então, com vários. todo o distanciamento, com todo mundo testado, embrulhado, empacotado, mas elas vão sair das janelas tecnomágicas e a gente vai se encontrar. Vai ser muito legal.